Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje vamos falar de um tema que está na origem de muitos casais entrarem neste meio: a busca por singles femininas, ou como muitos lhe chamam, a caça ao unicórnio. E atenção que este episódio é daqueles em que não falamos por experiência própria, pois as singles femininas é algo que nunca tivemos muito interesse em procurar. Exato, isso mesmo. Ou seja, tudo o que vamos aqui partilhar acaba por vir um bocado da nossa percepção do meio, das conversas com amigos e do que vamos vendo online e do que vamos vendo ao vivo também. E se estão curiosos para saber porque é que nós não procuramos singles femininas, fiquem por aí, que mais à frente já explicamos. Não precisam de esperar muito. Então, mas falando de outras situações, existem muitos casais que acabam por entrar no meio liberal com um único objetivo: encontrar uma mulher para uma experiência a três e não propriamente para uma experiência de troca de casais. E em muitos casos, aliás, por não conseguirem encontrar essa single feminina, esses casais acabam por começar a falar com outros casais para, pelo menos, satisfazer parte da fantasia e, aliás, quando dão por ela, já estão a trocar mensagens, copos e, eventualmente, casais, não é? Por vezes, isto pode criar algumas dinâmicas meio estranhas, ou seja, podem haver casais que dizem ser swingers, mas cujo interesse acaba por estar quase exclusivamente na mulher do outro casal. Felizmente não é algo super comum, mas às vezes acaba por acontecer. Aliás, na nossa opinião, não é uma cena muito fixe, porque acaba por criar desequilíbrio logo à partida. Sim, isso... E às vezes eles não são muito transparentes nesse desejo. Dizem, sim, nós queremos casais, mas depois na prática acaba por ficar ali um homem um bocado de parte. E normalmente esta procura acaba por acontecer por dois motivos principais. O primeiro, aliás, é a fantasia clássica do homem estar com duas mulheres. E o segundo é a fantasia da mulher do casal interagir com outra mulher, podendo o homem participar ou ficar só a ver. Do nosso ponto de vista, este tipo de interações, tanto uma como outra, só faz sentido quando há envolvimento físico entre os três. E quando uma das mulheres não quer tocar na outra, não se sente confortável com a proximidade de outra mulher, acaba por ser o homem a rodar entre as duas mulheres. Ou seja, fora de uma, enquanto a outra vê, e depois roda. Ou então, vence logo com a primeira e a coisa até pode ficar por ali, coitada. E a segunda fica à espera. Pronto, normalmente a segunda é a mulher do casal, não é? Pois, não sei. Seria um bocado triste. Estão ali os três, ele vai fazer à vez, vem-se com a mulher e acaba ali. E assim ele ficou lá só a ver. Mas pronto, imagino que já tenha acontecido. Bom, de qualquer forma, é precisamente esse o motivo pelo qual nós não procuramos singles femininas. É porque tu vens logo. Não. É porque tu não és uma gaja super bi. Sim, aliás, eu prefiro homens. Até posso me envolver com mulheres, mas o que procuro acaba por ser, né, o oposto do homem, e ficar a ver realmente não é uma cena para mim. Quero, aliás, gostar na ação, não quero ficar à espera da minha vez e depois Mas há de chegar a ti, tens de ter paciência, esperas que chegue a ti. Como isso não é a nossa cena. Pronto, mas é claro que acaba por haver casais em que há um que faz o frete em ficar a ver, apesar de não ter esse interesse, que na verdade pode não ser um verdadeiro frete caso essa pessoa tenha um prazer genuíno em ficar a ver, não é? E comigo, porque isso não acontece porque ninguém faz fretes. Não quero ninguém a ver, nem eu ficar a ver, nem ninguém ficar a ver. Ou todos participamos, ou então ninguém participa. Pronto. Falando da forma de interagir com singles, acaba por haver uma diferença enorme na forma como os casais lidam com os singles masculinos em comparação com as singles femininas. Com singles masculinos, muitas vezes algo mais frio, olha, já acabou, podes ir. Com singles femininas, é mais, já acabou, anda a fazer conchinha. Pode ser a famosa conchinha, mas pronto, acaba por haver um bocadinho ali mais de conversa no final. É mais fofinho, não é? Acaba por haver mais proximidade, mais carinho, mais algo que tem interesse em que continue após aquele encontro, especialmente quando corre bem. Isso também acaba por pesar na escolha de muitos casais em até querer singles femininas porque querem esta sensação. Portanto, o homem é mais visto como um objeto em que o foco acaba por estar à volta do casal, que convida um single masculino, mas quando é uma single feminina, muitas vezes o foco até acaba por estar um bocado na single feminina, não é? Acaba por ter um papel mais importante. E relativamente
há dificuldade em encontrar singles femininas, vamos ser aqui um bocadinho diretos. Encontrar singles femininas é difícil porque... Porquê? Elas são poucas. São pouquinhas. Daí o nome unicórnio, porque é aquela criatura mítica que toda a gente sabe que existe, mas quase ninguém a vê. Pronto, mas na verdade não existe. Mas pronto, estes unicórnios existem, ok? Apesar de algumas pessoas andarem sempre a chorar, não há singles femininas, não sei o quê. Pronto, de qualquer forma, o problema é que esta dificuldade em encontrar singles femininas aumenta com a quantidade absurda de perfis falsos, sobretudo em redes não swingers, como o Facebook ou o Instagram. Aí, encontrar uma single feminina realmente pode ser como encontrar um unicórnio a sério. E perfis que parecem ser de mulheres, que falam como mulheres, mas que afinal são um tipo qualquer à espera de que lhe mandem fotos. Ou seja, é um gajo qualquer. Não é? Pois. Atenção, isto também acontece em redes swinger, mas acontece com menos frequência. Portanto, e é aqui que vamos aproveitar para recordar que a Wild, como por exemplo, é uma rede swinger onde essa filtragem de perfil acaba por funcionar bem melhor. Portanto, não há uma quantidade absurda de perfis falsos de mulheres. E como talvez, se ouviram o episódio anterior, já sabem que temos lá o nosso perfil na Wild, e onde vamos mostrando lá um bocadinho nós. O link podem encontrá-lo aqui na descrição, podem criar conta e visitar então o nosso perfil por lá. Já agora, por falar no nosso perfil, sabes que, se calhar não sabes, que eu coloquei há pouco tempo, quando fizemos esta gravação. Então não sei. Eu coloquei uma fotografia, coloquei algumas fotografias no nosso perfil, e uma delas eu coloquei numa história do Instagram. E pus lá uma pergunta, a perguntar, porque aquela fotografia eu acho que ficou mesmo espetacular. Em que apareces tu. Só por acaso. Sim, só por acaso. E então eu perguntei lá, porquê é que acham que aquela fotografia foi espetacular? Se foi por causa da modelo, do fotógrafo ou do sítio? A grande maioria vota na modelo, tipo 80% vota modelo e os outros distribuem-se. Eu acho que eu fui o fotógrafo, né? E eu acho que o próprio cenário tem mais votos do que eu. Pronto. É mau. Mas pronto, é a vida. Pronto. De qualquer forma, voltando aqui ao encontrar os perfis, mesmo quando se contacta com perfis verdadeiros, de uma single a sério, acaba por haver outro problema. Porque nem sempre agradam ao casal. Portanto, nem toda a gente come tudo, apesar de haver quem coma tudo, mas muitas vezes simplesmente não agrada. Ou porque são muito novas, muito velhas, muito magras, muito gordas, demasiado oferecidas, ou então demasiado reservadas. E claro que há outro lado, o casal pode não interessar à single. Claro, como em tudo. por N motivos. Mas, falando especificamente de quando é a single que não interessa ao casal, isso acaba por levantar uma questão interessante. Portanto, os casais acabam por querer encontrar uma determinada pessoa, mas com critérios muito específicos. O que, no fundo, ainda reduz mais um grupo que já é pequeno. Sim, do género. Eu quero um unicórnio, mas quero um unicórnio em que o corno tenha precisamente este diâmetro. Que mau. Tipo, aparece um unicórnio qualquer. Não, este não serve. Tem que ser outro. E até agora, falamos, sobretudo aqui do mundo virtual, mas no real a situação não é muito diferente. Em clubes e festas privadas não é assim tão comum encontrar singles femininas completamente sozinhas. E quando existem, muitas vezes acabam por ser muito reservadas. E agora, quando estavas a falar em clubes ou festas privadas, na verdade, acabam por ser mais em clubes ou saunas. Na verdade, em festas privadas, às vezes acontece porque são conhecidas das pessoas que estão a organizar. Portanto, aí até acaba por ser o sítio em que é mais frequente. Mas quando existem num clube ou numa sauna, muitas vezes apresentam-se de uma forma mais reservada. Isto se forem sozinhas, não é? Porque provavelmente qualquer sinal de abertura acaba por resultar ali num assédio muito grande por parte dos casais e de muitos singles femininos que, pronto, vai tudo a single feminina. Portanto, não é super habitual também nessas situações. Nós já presenciamos algumas dessas situações e percebemos bem o quão delicado pode ser. Certo. Pronto, de qualquer forma, apesar de nós referirmos que não temos nunca procurámos singles femininas. Sim, nunca certo? procuramos. Nunca marcamos nada para estar com singles femininas, mas já estivemos envolvidos com singles. Aí é que está. Já tivemos a oportunidade de estar envolvidos com singles femininas ou já tivemos numa situação que era como se fosse uma single feminina, do género. Uma festa, privada. Uma festa privada, em que estamos com a mulher de um casal
que o homem está noutro sítio qualquer, ou num contexto de clube em que o homem arreia cedo ou quer ficar lá um bocado a ver, e acabamos por estar ali naquela interação. Não, e mesmo em festas privadas também já chegou a estar com singles femininas. Sim, Com sim, single já, mesmo. sim. E até nós também já estivemos como single masculino e tu como single feminina, Não no é caso nesse- de uma festa Não é dessas. nesse contexto que eu estou a dizer. Já Então. teve uma single feminina connosco. Já Sim. tiveste com uma single feminina que não faz parte no casal. Sim, Pronto, é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que eu era... sei. Mas nós próprios já também tivemos nesse Sim, mas aí é papel. diferente, mas Mas somos é um um casal. bocadinho O que diferente. eu estou a claro. dizer é que em festas privadas, nós os dois já tivemos uma single feminina, um envolvimento vá com a single feminina e tu já tiveste com a single feminina enquanto eu estava com o Sim, marido com do alguém. outro casal. Sim. Mas pronto, seja como for, estando naquele sistema da troca de casais, acaba sempre por haver uma situação ou outra em que acaba por haver ali um envolvimento a três, de um lado ou do outro. Mas é uma situação em que nós não estamos completamente à vontade, porque acaba por ser aquela coisa do vai ali um bocado à vez. Acho que nunca aconteceu assim uma situação em que tu tivesses mesmo com aquela interação super física com outra mulher, numa situação desse género, não é? Não. Até porque muitas vezes há muita coisa a acontecer. Mas continuo a achar que é mais interessante estar com haver dois homens e uma mulher, ok? Ainda bem para mim que ele acha isso. Pronto, porque ali estás a mamar num e a levar do outro, ou a levar dos dois ao mesmo tempo. Portanto, até com três ao mesmo tempo, se for preciso, aguentas. Ei. Então não é? tanto. Mamão em cada um, outra na boca, outro, quatro, Sim, cinco. não queres mais. Não, mas não, há sempre essas possibilidades. Mas pronto, a nossa experiência nisso acaba por ser limitada porque não temos essa intenção. Pronto, aqui, para deixar umas dicas finais, para acabarmos aqui o episódio, umas dicas dedicadas a casais que procuram singles femininas, ok? Portanto, isto aqui não vai fazer milagres, mas pronto, se encontrarem, se tiverem o contacto, sigam algumas dicas. Sejam claros, educados e pacientes. Portanto, em muitas situações as singles não estão à procura de algo demasiado apressado, mas ponham-se no lugar de uma single. Uma mulher sozinha. Não é fácil uma mulher sozinha ir à aventura sem saber exatamente o que vai encontrar. Portanto, precisa ter mais confiança, o que é normalíssimo. Portanto, não pressionem e aceitem que esse contacto no início até pode ser muito interessante, mas pode dar origem a uma situação que nunca vai acontecer, não é? E para singles femininas que pensam entrar neste mundo, definem bem quais é que são os vossos limites. Não é? Escolham redes e espaços seguros, como disse o Vasco, para não se joguem logo assim à aventura, porque nunca sabem Tanto o que é no que vão virtual como encontrar, no físico, não é? o que vão encontrar do outro lado. Não tenham medo de dizer não, seja de um lado como do outro. E lembrem-se que vocês não devem nada a ninguém. Acho Basicamente que é é o isso. principal. Pronto. Então, nós neste episódio vamos ficar por aqui. Se por acaso vocês andam à caça do unicórnio, boa sorte para vocês, mas levem um bocadinho de água para não secarem e levem também muita paciência. Obrigado mais uma vez por terem estado connosco. Sigam o podcast no Spotify e Apple Podcasts para não perderem nenhum episódio. Sigam-nos também no Instagram, comentem mensagens e partilhem as vossas experiências. E sigam-nos também no Wild, ok? O link fica na descrição. O link para acederem ao Wild. No próximo episódio vamos falar sobre... Não sei. É sobre qualquer coisa, porque assim, nós para a semana semana natalícia possivelmente poderá ou não surgir Sim. um episódio, não é? Pois é. Mas é, Vamos ver como é que é. Por isso, Pronto. até lá, Divirtam-se e vivam sem tabus.